Que alegria nós estarmos juntos. Volto a dizer que começamos uma nova etapa aqui no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos estudando o livro dos Números. Que bom ter a sua companhia. Que o nosso coração se abra cada vez mais para aquilo que Deus quer revelar a nós por meio da sua santa palavra. E Ele fala, Ele direciona, Ele aponta o caminho do céu para cada um de nós, mas também para nós como corpo de Cristo, como igreja. Portanto, vamos suplicar ao Espírito Santo? Ele é aquele que nos ilumina para que nós entendamos as Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos iniciando o livro dos Números. Então, no capítulo 1, nós estamos dando esse passo na leitura orante da Palavra de Deus, e é muito bom que nós peguemos a nossa Bíblia, é importante que nós também tomemos um caderno ou outra forma de anotação, porque isso nos dá uma graça especial de fixar aquilo que nós estamos estudando. Você pode riscar, fazer anotações, isso é importante. Mas vamos lá para o texto de hoje. Anota aí Números, capítulo 1, versículos de 47 a 54. Números, capítulo 1, versículos de 47 a 54. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Mas os que pela casa patriarcal eram levitas não foram recenseados com os outros, pois o Senhor tinha dito a Moisés: deixarás de recensear apenas a tribo de Levi, excluindo-a do registro geral dos israelitas. Encarrega os levitas da morada da aliança e de todos os utensílios e pertences. Eles transportarão a morada e os utensílios estarão a serviço da morada e em torno dela acamparão. Quando a morada tiver de partir, os levitas a desarmarão e na hora de acampar serão eles que a montarão. O não levita que se aproximar será morto. Os israelitas deverão acampar por exércitos, cada um no seu acampamento e sob a própria bandeira. Mas os levitas acamparão ao redor da morada da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade dos israelitas. Os levitas, portanto, cuidarão da morada da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então nós vemos aí uma tribo separada para o cuidado daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. A morada, os utensílios, o transporte da morada. É muito importante nós percebermos exatamente essa distinção. Deus coloca ali a tribo de Levi especificamente para cuidar da morada, do transporte, dos utensílios. Não é? Vamos imaginar assim, só para você fazer uma leitura atual. São as pessoas ali que cuidam dos objetos litúrgicos, por exemplo, mas também os sacerdotes que estão o tempo todo dedicados à morada de Deus, à casa de Deus, aquilo que são as coisas de Deus. Inclusive, não é? Nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos que também Deus vai ordenando, né? Ali o Espírito Santo vai conduzindo, Jesus vai inspirando para que eles vivam aquilo que era devido. Por exemplo, os apóstolos se dediquem à oração e à pregação da palavra. E os diáconos, quando vai ser ordenados os diáconos, eles vão cuidar da mesa dos pobres e das viúvas e vão fazer aquilo que é o cuidado mais direto com as pessoas necessitadas. Exatamente para que os apóstolos ficassem dedicados à oração e à palavra para que o evangelho chegasse aos quatro cantos. Então aqui a tribo de Levi, ela é como se ela protegesse o lugar sagrado, o tabernáculo, a casa de Deus, a morada de Deus. E ninguém pode chegar ali perto para que não seja julgado diante daquela situação. Então, consequentemente, eles têm que viver uma vida pura, uma vida mais direcionada para essa dimensão, né, da consagração a Deus, da entrega a Deus. Eles são um muro de proteção para a casa de Deus. E, ao mesmo tempo, eles são um muro de proteção para o povo de Israel a partir da experiência da intercessão, da oração.
diante daquilo que eles cuidam, diante daquilo que eles experimentam. Então, é importante que nós entendamos essa dimensão. Na vida da igreja também é assim. Nós vamos perceber, Paulo vai destacar os ministérios, lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, da 1 de Coríntios, também 14, a gente pode ler ali 13, 14, onde Paulo está organizando até mesmo a realidade da hierarquia de carismas, mas ele vai dizer que todos os ministérios recebidos, eles são para edificação da igreja. Mas vamos imaginar aqui algo importante. Vamos pensar nas casas religiosas, especialmente nas casas religiosas contemplativas, que são uma base de sustento para a igreja. Vamos imaginar, não é, como se fossem da tribo de Levi. Vamos imaginar aqueles que se dedicam, pessoas que se dedicam totalmente somente àquilo que é sagrado, às coisas de Deus, os sacerdotes, os bispos, não é? Aqueles que estão o tempo todo dedicados a essa realidade. Então, o celibatário, por exemplo, vai dizer, né, o apóstolo Paulo, que aqueles que não casam podem se dedicar integralmente às coisas do Senhor. Mas é importante também, eu quero destacar aqui, o ministério da intercessão. Esse é o exército dos levitas. Enquanto as outras tribos vão guerrear, separadas por exércitos, porque eles precisam ir conquistando, a tribo de Levi vai guerrear espiritualmente. Vão para o campo da intercessão, o campo espiritual. E aí nós entramos dentro da batalha espiritual, que nós enfrentamos contra o demônio, né, Satanás e os anjos decaídos. Aquilo que nós enfrentamos contra um inimigo comum a nós, que é Satanás e os demônios, e o mundo. E aí, individualmente, cada um de nós enfrenta as paixões da carne, aquelas que são as nossas tendências pecaminosas. Portanto, eu e você precisamos também estar atentos a isso. Cobertura de oração para os missionários, os pregadores, cobertura de oração para o avanço da evangelização, cobertura de oração para as nossas cidades, os nossos bairros. É preciso ter direção de oração. Eu tenho um grupo comigo na Profecia do Avivamento que a gente fala das torres de oração. O que são os levitas, que vão se colocar ali, né, para proteger as cidades, para clamar pelos estados, para que o Senhor venha, o reino dele aconteça, o mal seja vencido, para que aqueles que estão ali destinados a serem instrumentos de Deus sejam abençoados. É exatamente isso. Mas também você não pode deixar de olhar a sua família, você não pode deixar de olhar a sua vida e entender que você também precisa se colocar diante de Deus, orar, se proteger, viver em estado de graça, viver a santidade, saber que o combate é real e nós devemos usar as armas espirituais nesse combate. Então Deus está organizando aqui, não é? E aos levitas ele dá essa ordem. Eles são aqueles que protegem a casa de Deus, mas também são aqueles portadores dessa graça, do sagrado, da santidade, daquilo que é o desejo de Deus a nosso respeito. Eu tentei abrir o leque para que você entenda, né? Hoje, quem sustenta a igreja? Os contemplativos. Vamos olhar os mosteiros, vamos olhar aí todos aqueles que vivem essa vida contemplativa de dedicação integral à oração. Mas também, não é, nós participamos quando nós nos colocamos em oração, na direção da vontade de Deus, quando nós temos visão espiritual, quando nós sabemos que existe um combate que nós devemos enfrentar, que não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Por exemplo, vou colocar uma responsabilidade sobre você. Você que está tendo conhecimento a partir dessa palavra e daquilo que eu estou trazendo, você precisa ser essa barreira de proteção. E aí eu estou dizendo, não que você se exponha e vá guerrear direto, não. Você vai pedir a Deus a graça de que toda a corte celeste, São Miguel Arcanjo, com todos os 9 coros da milícia, protejam a sua casa e a sua família. Você vai pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai pedir a presença da Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente, para que a sua casa seja protegida, a sua vida. Então, entrar no campo da intercessão. Não ficar distraído
nós precisamos estar sempre vigilantes. A mensagem que eu quero colher hoje desse texto: eu sou chamado por Deus a entrar no combate espiritual, sabendo que é o Senhor quem luta as nossas guerras, batalhas, e é dele que vem a vitória. Eu devo dar cobertura espiritual para a minha casa, a minha família, os meus, como também estar vigilante e em profunda comunhão com Deus para que esteja cercado de proteção. É o Senhor quem luta as nossas batalhas, as nossas guerras. É Ele que vence. Portanto, eu e você devemos ter um posicionamento muito concreto, pedir o socorro do céu. Por isso que nós, e olha que graça, nós na Igreja Católica sabemos que existe a comunhão dos santos, sabemos que aqueles que estão diante de Deus zelam por nós, os santos, a Virgem Maria, os 9 coros das milícias celestes. Então precisamos pedir o socorro, a cobertura deles, mas também estar atentos, vigilantes, cobrindo de orações a nossa casa, os nossos familiares, mas também a nossa vida, para que o Senhor lute as nossas guerras. Se nós colocarmos as nossas batalhas na mão do Senhor, nós sabemos já da nossa vitória e já podemos nos apossar delas. Vamos rezar? Senhor, eu sei muito bem que é o Senhor quem luta as minhas guerras, as minhas batalhas, as guerras e as batalhas espirituais que os meus irmãos e as minhas irmãs também enfrentam. Mas para que o Senhor lute as minhas guerras, eu tenho que me desprender de achar que sou eu que estou lutando e protegendo, mas eu devo me colocar na brecha da intercessão para que o Senhor e toda a milícia celeste, a igreja que já está em intercessão por nós lá no céu, entre nesse combate e nos ajude a vencer. Eu entrego os meus combates, as minhas lutas pessoais contra as realidades do pecado, contra as realidades dos vícios que eu estou lutando e combatendo, contra o mundo que é meu inimigo, inimigo da minha alma, contra o demônio, mas eu coloco o Senhor é o meu defensor. Eu suplico a presença do Espírito Santo, que também é o meu defensor, aquele que se coloca. Eu invoco, Senhor Deus, todas as armas espirituais para que eu vença esses combates. Mas também peço, guarda a minha casa, guarda a minha família, os meus, em todos os momentos, para que a partir da minha posição, do meu posicionamento em oração, o Senhor vença todas as minhas batalhas, as minhas guerras. Amém. Coloca na mão de Deus as suas lutas, mas não é assim, eu coloquei, eu relaxei e agora pronto, está tudo resolvido. Você precisa vigiar e orar. E Deus vai dar direção para você, vai proteger a sua casa, a sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.